Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos aí de volta, galera, né? Voltando aí para o nosso conteúdo de filosofia, né? Mais um pedacinho aí da nossa matéria desse bimestre. Só relembrando aqui que a gente está vendo o período chamado antropológico, que aí é o período onde o centro da atenção é o ser humano. Já não estou mais preocupado como era no cosmológico, de onde viemos, do que somos feitos e para onde vamos, e estamos preocupados agora com o ser humano. Como o ser humano vê o mundo? A gente vai olhar o mundo a partir dos olhos do ser humano. O ser humano vê é o ponto mais importante disso. A gente falou aqui sobre mudanças políticas, estruturas que ocorrem, né, dentro da Grécia, que vai levar a filosofia também a mudar seus questionamentos. Isso aí vai chegar no período antropológico. Vimos aqui os sofistas, discutimos aqui o relativismo sofista. Hoje a gente vai pegar aqui exclusivamente rapidinho aí pra gente um filósofo importantíssimo para vocês, do período aí antropológico. Para quem está fazendo enfermagem, sempre vai cair para vocês aí, quem está procurando fazer medicina, que é o Hipócrates de Cós. Hipócrates de Cós aí, ele vai ser o pai da medicina. A gente vai estar discutindo agora aqui o Hipócrates de Cós. Antes de a gente começar a falar do Hipócrates, eu quero só ambientar para a gente aqui a estrutura para a gente poder ver aqui o Hipócrates. Eu peguei um pedacinho da aula de História da Saúde que eu dou ao pessoal de enfermagem, que eu vou colocar aqui para vocês, e que é falando sobre Hipócrates de Cós e como é que funciona. Mas vamos lá. Primeira coisa, na antiguidade existiam várias civilizações. E você tinha aí hebreus, que aí é o caso de Jesus. Você tinha os egípcios, tinha os gregos, romanos, persas. Você tinha uma vasta quantidade aí de civilizações. A grande maioria delas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os hebreus monoteístas, havia sumérios também, Então, mas independente se você era politeísta ou monoteísta, o que todas essas civilizações tinham em comum era o seguinte: se você estava doente, é porque os deuses ou o Deus castigou você ou sua família. A doença era um castigo divino, ela vinha do sobrenatural. A gente está discutindo isso aí, pessoal de primeiro ano, tal, reforma protestante, essa discussão toda, tal. Quem está vendo aí, quem está vendo esse conteúdo aí, está no primeiro ano, tá nesse choque aí desse conteúdo. A gente só está vendo isso aí, ó. A ideia da doença como um castigo sobrenatural era comum, Tanto que as pessoas eram expulsas. Eu até falo isso na aula. Tem um momento, independente se você é religioso ou não, os textos bíblicos eles podem ser utilizados para a gente de maneira científica, no sentido em que a gente pode observar como vivia e como via o mundo. Os hebreus viam o mundo. Então, como a civilização hebreia, ela via o mundo e como ela vivia. Então tem um momento em que Jesus chega no lugar e fala: vem a mim os doentes. Fala: Jesus, os doentes estão todos no vale dos leprosos. Uma coisa mais ou menos assim. Por quê? Porque as pessoas doentes eram expulsas. Eram expulsas das cidades. Eram mandadas para esses lugares que eram verdadeiros caldeirões de doença. Não interessava estudar a doença, porque se a doença é um castigo do sobrenatural, será o sobrenatural que vai curar você. Então não havia muito bem distinção de doenças como a gente tem hoje, o estudo específico da doença. Acabava se entendendo uma doença como se fosse uma praga, era mais essa visão que se tinha. Se a doença vinha do sobrenatural, também o tratamento também era sobrenatural. Toda uma série aí, a gente vai falar uma série de coisas. E qualquer uma série de tratamentos aí que você tinha, que era feita à base do sobrenatural. E qualquer um podia curar. Eu não estou dizendo para você
que qualquer pessoa curava. Eu estou dizendo para você que se você achasse que tivesse algum poder místico, algum poder de cura, você podia vender. Era comum nas feiras romanas ter várias pessoas praticando cura. A cura era livre. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando hoje, eu falo sempre isso para os alunos. Vamos fazer um insight agora para o dia de hoje. Hoje, a cura é o monopólio do Estado. Ninguém pode curar ninguém sem autorização do Estado. É o Estado quem dá autorização. Você faz uma faculdade, você faz um curso técnico, o colégio ou a universidade ela tem autorização do Estado em ensinar você a profissão. Depois de ensinar todo o teu conteúdo, todo o teu material, vai para a Secretaria de Educação ou para o Ministério da Educação, e lá eles vão analisar, vão carimbar o seu diploma e colocar seu nome num jornal chamado Diário Oficial. Só com o seu nome no Diário Oficial e seu diploma carimbado, você tem autorização de ministrar cura dentro de um país. Ah, André, fui lá na igreja, o cara o pastor, ou pai santo, sei lá o que for, passou o paletó na minha cara e falou que me curou. Não, ele falou que Deus, ele falou que a sua fé te curou. Autocura é livre. Eu posso chegar em casa e tomar uma aspirina. Fazer a autocura, ela é livre. Eu curar você, aí não. Pra você ter uma ideia, até quando você vê aí em vídeo, no YouTube, o cara falando sobre dieta, eu até acompanho aí uns caras de bodybuilding, o cara fala sobre dieta, ele vira e fala assim, não tô passando dieta pra você não, tô mostrando pra você como eu faço. Por quê? Porque ele não é nutricionista, então ele não tem direito, entendeu? Ele não pode ministrar uma dieta para você, entendeu? Ele pode mostrar o que ele faz para ele. Se você quiser copiar aí, o problema é seu por conta e risco, entendeu? Mas ele não pode receitar para você uma dieta. Você ter uma noção do que a gente está falando aqui, para você ver até que nível vai isso aí. Importante a gente entender que o que o Hipócrates de Cós, eu já vou colocar aqui esse pedacinho para a gente ver, que o Hipócrates de Cós, diferente do Alquimião de Crotona, como a gente viu, ele rompe com aquela coisa chamada teogonia, que era uma mistura de conhecimentos físicos, reais, físicos, com religiosidade, com teologia, daí teogonia. Aquela teogonia que o Alquimião fazia, até ele, o Hipócrates de Cós, ele rompe. E dali para frente ele vai desenvolver a medicina. A ideia de que a doença tem a sua criação na própria natureza. Ele fala, quer entender a sua doença? Observe o ambiente ao seu redor. Observando o ambiente ao seu redor, você entende a natureza. Ele não busca, no metafísico, a resposta da doença. A doença é uma coisa física e a resposta dela está no próprio mundo físico. Tranquilo até aí, gente? Vamos dar uma olhadinha então agora no Hipócrates de Cós. Partiu. A gente entender aí essa estrutura. Então agora a gente pode voltar aí para a antiguidade clássica. Só a gente relembrando então aí, ó. Primeiro, a doença, ela vem do sobrenatural, ela é um castigo do sobrenatural, do Deus ou dos deuses. As pessoas doentes, elas expulsas das cidades ou das tribos. Qualquer um podia curar. Qualquer pessoa que achasse a cura, ela era livre. Podia se tentar isso. Vamos lá. Agora, tratamento. Se a doença ela vem do sobrenatural, o tratamento também é baseado todo no sobrenatural. Orações, cânticos, banhos de erva, sal grosso, chicotada, todos esses rituais, esses ritos místicos eram usados para a cura. Então, falando chicotada, André? Sim, o autoflagelo era muito utilizado e até hoje
ainda é utilizado. Havia-se a ideia, desde lá da antiguidade, João Batista, que eles se autoflagelavam, né, com o chicote. Inclusive, existe um grupo da Igreja Católica chamado Opus Dei, que ainda pratica a autoflagelação, e aí não são todos, né, é um segmento. Eles acreditavam que as doenças eram maus espíritos que encostavam em você. Então, se você sofresse, você se purificava. E se purificando, você se libertava da doença. Era uma visão que se tinha na época. Tranquilo até aí, gente? Tá dando pra gente compreender aí essa estrutura? Fomos até aí, então fechamos aqui primeiro essa parte que a gente chama aqui de antiguidade clássica. Principal personalidade da época. Nem todo mundo pensava assim. Entre todas as civilizações aí que a gente viu na antiguidade, vai surgir um cara que ele vai ir de encontro a tudo isso. Esse cara se chama Hipócrates de Cós. Hipócrates de Cós, ele é um filósofo grego, que a gente vai ver aí, pessoal que está fazendo filosofia comigo aí, período, já é no antropológico. Hipócrates de Cós, ele vai ser o cara que vai dizer não, as doenças não têm nada a ver com o sobrenatural. Quer entender as doenças? Observe a natureza ao seu redor. Observando a natureza ao seu redor, você vai entender a origem das doenças. Gente, ele falou isso, deu um bafafá, deu um bololô na Grécia Antiga, que ele quase morreu. Principalmente num dia, isso se deu mais forte, que já falava, né? Ele vinha falando. Para os discípulos, para as pessoas. Mas o maior problema dele foi quando ele estava em praça pública e um adolescente, um garoto, ele vai e tem um ataque epilético, cai no chão babando, espumando. Aí a galera, todo mundo em volta, aquela loucura. A pessoa, incorporou, sei que aquela, né? Aí ele entra na praça e grita com todo mundo e ele fala, para com isso. O que está acontecendo aqui nesse corpo pertence exclusivamente a este corpo. Não veio de fora, é dele. Gente, quando ele fala isso do ataque epilético, aí as pessoas têm noção do que ele está falando. Aí o governo grego chama ele na chincha. Fala, não, você está errado. Você está ofendendo os deuses. Quando você fala isso, porque os deuses estão castigando o garoto, a família dele, e você está ofendendo os deuses. E como os gregos tinham medo danado dos deuses, porque para pensar, na Grécia tem tudo, tem terremoto, tem tsunami, tem vulcão, então tudo que eles viam dessas coisas da natureza, eles acreditavam que eram os deuses irados por alguma coisa que eles fizeram. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, você está errado, Hipócrates. Você está errado, está querendo ferrar a gente. Os deuses aí vão ficar pau se a gente levar você a sério. Então, ou você vai para a praça pública, na frente de todos, e grita bem alto, e fala bem alto para os deuses ouvirem que você está errado, que você se equivocou, ou então tu vai morrer. Aí Hipócrates faz isso. Vai para a praça, e vai lá e desmente tudo que ele havia dito, para não morrer, é claro. Mas o conhecimento ficou, ele sabia, e o conhecimento ficou. Daí, hoje, considerarmos Hipócrates de Cós o pai da medicina. Hoje o pai da medicina é Hipócrates de Cós, porque ele foi a primeira pessoa a perceber as causas naturais das doenças. Entender que as doenças elas não tinham uma causa transcendente, elas eram da própria natureza, elas vinham daqui.
Tranquilo? É fundamental ele. Tanto que ele é a base, a gente vai falar agora aqui, vamos dar uma olhadinha no que a gente chama de juramento do Hipócrates de Cós, que é o juramento da medicina. Vamos lá então dar uma olhada? Vamos ler junto. Juramento de Hipócrates de Cós. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar tanto quanto a meu pai, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o respeito do ensino, meus filhos, os dos meus mestres e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a ninguém. A ninguém darei com prazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Hipócrates de Cós. Tranquilo aí, gente? Vimos? É só para um detalhe aqui para a gente fechar. Esse juramento do Hipócrates, ele é a base do juramento hoje da medicina. E ele carrega aí dentro dele duas características dos princípios da bioética. Vocês vão estudar em ética com a professora, tá? Mas eu só estou dando só um bizu aqui, que ele vai ter o princípio aí da beneficência e da não maleficência, de fazer o bem e de não fazer o mal. Mas aí vocês vão discutir isso bem mais a fundo na aula que vocês vão ver aí de ética profissional de vocês. Tranquilo até aí, gente? Então fechamos. Beleza, galera? Viu aí? Então, legal você dar essa olhada aí no juramento do Hipócrates de Cós. É claro que o juramento hoje da medicina, ele modificou. O da enfermagem, ele é outro. Só que é interessante a gente perceber o seguinte, aí vamos levar, isso aí a gente tem que falar aqui, eu até falei um pedacinho ali, mas aí, porque ali é uma aula de enfermagem, eu peguei um pedacinho da aula de enfermagem, então tem essa parte aí em falar sobre os princípios, fica aí para a parte de ética profissional, que você vai ver, quem está fazendo enfermagem vai ver com a professora de ética. Eu não vou entrar em todos os princípios, tipo o princípio da bioética, não,
vou discutir isso. Agora, eu preciso discutir 2 princípios, porque são princípios do Hipócrates de Cós. Percebeu? Então, esses 2 aí nascem com o Hipócrates de Cós, com o juramento dele, que é o princípio da maleficência, que aí é a ideia de não causar dano. O meu conhecimento eu vou usar para as pessoas para não causar dano, e se eu precisar causar dano, que ele seja o menor possível. É aquele negócio, eu tenho que amputar uma perna, beleza, eu tenho que amputar a perna inteira, eu posso amputar só o pé. Olha aí, percebeu? O princípio da maleficência é o princípio do causa de dano, não, é evitar o dano, e se tiver que fazer dano, o menor possível. Você percebe isso ali no texto, ele falando, né? Eu não vou matar ninguém e tal, aquela coisa toda. Eu vou respeitar, vou buscar não trazer dano para a pessoa. Ele vai falando isso aí no juramento dele. O outro é o princípio da beneficência, que é usar para o bem, usar para salvar a vida. Então, a função agora da medicina, o Hipócrates estabelece. Qual é a função da medicina? Salvar vidas. Então, o nosso conhecimento tem como objetivo salvar a vida, prolongar uma vida, então trazer conforto para aquela vida. Então tem aí, está amarrado aí o princípio de beneficência. Existem outros princípios, mas aí já não partem mais do Hipócrates. O do Hipócrates que a gente vê aqui no juramento são esses 2, por isso a gente fala sobre esses 2. Aí eu cobro na prova também. Então você, para estar esperto aí, que o princípio de maleficência, né, e o princípio de beneficência são princípios que fazem parte de outros princípios da medicina, mas que esses princípios nascem com Hipócrates de Cós. Estão nascendo ali naquele momento, ali você viu agora com o juramento dele. Tranquilo até aí, gente? Fechamos. Espero que esteja todo mundo bem em casa, família, todo mundo com saúde, tranquilo. Vamos respeitar aí a nossa quarentena. Lembre-se aí que a importância que tem você estar respeitando a quarentena. Quando você se cuida, você está cuidando daquelas pessoas, dos idosos, das pessoas que você ama. Então é importante aí a gente estar com essa atenção. Tá? No mais, a gente está se vendo aí nas nossas aulas aí. Fui!